O nosso tema principal no dia de hoje é o relevo terrestre. O relevo terrestre é aquela camada superficial da Terra que nós também chamamos em geografia de crosta terrestre. Ela é formada por vários tipos de rochas e minerais. Eu tenho certeza que esses minerais, e essas rochas, em algum momento da vida escolar, vocês já ouviram falar. Vamos a elas? Rochas magmáticas ou ígneas. Bom, para falar de rochas magmáticas, temos que falar, primeiramente, do magma. Exatamente. O magma é um material fluido, pastoso, que se encontra em estado de fusão devido às altas temperaturas abaixo da crosta terrestre, numa região que em geografia nós chamamos de manto. Pois é, a crosta fria e o manto quente, essa constante troca de calor, vai provocar um resfriamento e a solidificação desse magma na parte externa da crosta terrestre. Bem, pessoal, esse resfriamento, ele pode ser lento ou pode ser rápido. Quando esse resfriamento for lento, ele vai ocorrer embaixo da crosta terrestre. A esse processo nós damos o nome de intrusão. Daí resultam as rochas magmáticas intrusivas, também chamadas de plutônicas, alusivo ao deus da mitologia grega, Plutão, o deus do fogo. Pois é, o melhor exemplo de rocha magmática intrusiva é o granito. Vocês conhecem o granito, né? Uma rocha comum. Aliás, o granito é a rocha mais comum na superfície da Terra. Uma rocha que leva milhões de anos para se formar. Ela é fácil de identificação, ela tem uns pontos brilhantes, que na nossa infância nós acreditávamos que isso fosse diamante. Lê do engano. Na realidade, esses pontos brilhantes são cristais de quartzo. Por isso são chamadas de rochas cristalinas. Tá certo? Bom, quando esse processo é mais rápido, nós temos um outro tipo de rocha. São as rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas. Essas rochas, formadas na superfície da Terra, quando o magma irrompe a crosta terrestre e chega à superfície, que nós damos o nome de rochas intrusivas ou vulcânicas. O melhor exemplo é o basalto. Bom, falamos de um tipo de rocha, a magmática ou ígnea. Vamos falar de uma segunda? Rochas sedimentares. São rochas que são formadas de partículas, de sedimentos de rochas mais antigas. Elas vão se esfacelando e sendo depositadas na superfície e vão formando assim rochas sedimentares. Quando esses sedimentos são formados de rochas, o que nós iremos observar, se porventura fizéssemos um corte na rocha, são vários estratos, várias camadas, o que nos leva a imaginar que esses sedimentos foram retirados das rochas antigas com o tempo. O exemplo mais comum disso é o arenito. Agora, se esses sedimentos forem de organismos vivos, nós vamos ter aí também extratos desses organismos vivos, depositados ao longo do tempo. Nós vamos ter um outro tipo de rocha, o calcário. Tá certo? Vamos ao terceiro e último tipo de rocha, que são as rochas metamórficas. As rochas metamórficas, se nós formos procurar num dicionário esse vocábulo metamórfico, metamorfose, iremos encontrar transformação. E é exatamente isso. São aquelas rochas magmáticas ou sedimentares que se transformam numa rocha metamórfica. Quer ver um exemplo? O gneiss. O gneiss é uma rocha metamórfica, aquela lá do Pão de Açúcar. Essa rocha gneiss é uma transformação do granito. Quer ver um outro exemplo? Uma rocha sedimentar, o calcário. A transformação do calcário vai dar no mármore. Bom, pessoal, eu tenho certeza que vocês já viram em foto a imagem do globo terrestre de longe. Dá aquela falsa impressão, né? Falsa, claro, falsa impressão de que é uma esfera
perfeita. E nós já vimos em aulas anteriores que não é. Por isso, a principal característica dessa camada da Terra é ter uma superfície irregular. É essa irregularidade que forma o relevo terrestre. E por falar em relevo terrestre, as variações do relevo são medidas a partir do nível do mar, ou seja, pela altitude. Bom, pessoal, me parece que esse desenho está bastante elucidativo. Temos aqui o nível do mar e o relevo, certo? Esse relevo aqui tem diferentes alturas, que nós vamos ver no decorrer da aula. Vamos falar de um outro tema agora? As principais formas do relevo terrestre. É exatamente esse tema que agora a gente vai conversar um pouquinho mais. As formas de relevo. A primeira forma de relevo que nós vamos conversar é das montanhas. As montanhas são as maiores elevações da superfície terrestre, chegando a alcançar mais de 8.000 metros. Quando a gente observa várias montanhas juntas, ou seja, um conjunto de montanhas, nós damos a isso o nome de cordilheira ou cadeia. Eu tenho certeza que vocês já ouviram falar em alguma delas. Por exemplo, na América do Norte, nós temos as Montanhas Rochosas, na costa oeste. Aqui na América do Sul, nós temos a belíssima e perigosa Cordilheira dos Andes. Nós temos também na Europa os Alpes. Toda vez que a gente fala em Alpes, nos vem à mente os Alpes suíços. Pois é, mas os Alpes não são somente na Suíça. Tem outras regiões ali da Europa também. Bom, podemos citar na Ásia o Himalaia, o teto do mundo, claro. Uma grande cordilheira, a Cordilheira do Himalaia. E temos na África a cadeia do Atlas, os Montes Atlas. Pois é, então as montanhas, para reforçar, são as maiores elevações da superfície terrestre. Nós damos o nome de dobramentos modernos a esse tipo de montanhas, a esse tipo de conjunto de montanhas. Quando elas possuem uma elevação muito grande, elas recebem essa denominação também, dobramentos modernos. E são montanhas recentes, não sofreram a ação do tempo, são da era Cenozoica. O outro detalhe, pessoal, essas áreas têm a presença de fortes tremores de terra e de ocorrência de vulcão também. Por que isso acontece? Porque é uma região de colisão de placas tectônicas. Vamos falar de um outro tipo de forma de relevo? Serras. Serras são relevos alongados, com o topo irregular, por vezes isolados. São montanhas antigas, que já sofreram com o passar do tempo forte erosão. Nós temos no Paraná um bom exemplo disso, a Serra do Mar. Vamos para um outro tipo, uma outra forma de relevo? Planaltos. Planaltos são relevos aplainados, com altitudes superiores a 300 metros. Na minha época de escola, o professor nos fazia lembrar de planalto da seguinte forma: são planos altos, e não deixava de ter razão. Esses planaltos têm as bordas irregulares e apresentam forma e nomes específicos. Por exemplo, escarpas, chapadas. Aquela bela imagem da Chapada dos Guimarães. Vamos a um outro tipo, uma outra forma de relevo? Planícies. São superfícies planas e de baixa altitude. Elas são resultantes do processo de sedimentação. Nós vimos agora há pouco como isso ocorre, né? É o esfacelamento das rochas que vão provocar essa sedimentação. Quando nós falamos em planície, nos vem à memória a grande planície amazônica, não é verdade? Pois é. Vamos ao último tipo, a última forma de relevo? Depressões. São áreas rebaixadas em relação aos relevos circundantes. Para a gente verificar isso melhor, eu tenho aqui um desenho que vai mostrar isso com mais clareza. Vamos dar uma olhada? Olha, pessoal, essa imagem aqui, esse desenho é bastante elucidativo. Vai clarear bastante as formas de relevo. Dá uma olhada aqui, as montanhas, logo abaixo das montanhas, mas numa altitude considerável,
os planaltos. Observem os tipos de vales que tem nos planaltos. Isso aqui são as encostas, as bordas do planalto. Logo abaixo as colinas, relevo com uma certa altitude, e depois relevos com baixa altitude, que são as planícies, aonde se pratica a atividade agrícola, uma atividade econômica importante, que margeando os rios. Aqui um outro vale, um vale de planície. Bom, eu quero mostrar uma figura para vocês na imagem. Dê uma olhada. Aqui, pessoal, é o mesmo desenho com um outro corte. Temos o planalto, as escarpas, que são as bordas do planalto, depressão, fica abaixo do relevo circundante, que é o planalto e as montanhas, serra e, por fim, a planície, próxima aqui, no caso, do mar.